Oi, gente! Professora Daniele Lira. Vamos para a resolução de mais um simulado? O valor do salário mínimo pode mudar de um estado para o outro. No Rio de Janeiro, o valor do salário mínimo corresponde à diferença entre os números A e B representados a seguir. O número A está representado por 1,5 unidades de quarta ordem, mais 90 unidades de primeira ordem. B, 53 unidades de segunda ordem, mais 8 unidades de primeira ordem. Margarida fez o cálculo necessário e escreveu o numeral que representa a diferença entre A e B, com algarismos romanos. Ao mostrar o numeral para sua avó, percebeu que havia trocado a letra L pela letra D. Qual foi o valor que Margarida escreveu? Bom, gente, nossa primeira coisa é descobrir qual o valor que está representado pela letra A. Ele fala que A representa 1,5 unidade da quarta ordem. Ou seja, tem 4 ordens de fato. Compondo 1,5 unidade, eu teria 1.500. Agora eu vou terminar de ler as informações do algarismo A para ver o que a gente compõe na casa da dezena e na casa da unidade. Mas 90 unidades de primeira ordem, ou seja, eu não posso colocar as 90 unidades na primeira ordem. Então, eu tenho o número 1.590. Para o B, eu tenho 53 unidades na segunda ordem. Eu não consigo colocar 53 unidades na segunda ordem. Obviamente que eu tenho 530 e alguma coisa, que a gente vai descobrir o que é essa alguma coisa. Mais 8 unidades na primeira ordem. Ou seja, eu tenho 538. E a questão pede que a gente calcule a diferença entre A e B. Temos 1.590 menos 538. Vamos obter uma diferença de 1.052. Só que, voltando aqui para o enunciado da questão, percebeu que havia trocado a letra L pela letra D. Gente, só escrevendo 1.052 com algarismos romanos, nós vamos ter 1.050, 50 representa por L, 2. Isso é o que ela deveria ter. Só que como ela trocou o L pelo D, na realidade, ela vai escrever desculpa, gente, só um pouquinho, 1.502. Só para que vocês fiquem atentos, tá? Como ela trocou o L, que é o 50, por D, então ela escreveu 1.000, mas a questão pede, só voltando para o enunciado, tá, gente? Qual foi o valor que Margarida escreveu? Ela escreveu 1.502, opção correta, letra A. Ok, pessoal? Para melhorar a convivência entre os sócios, um clube promove eventos como shows, teatro, sessão de cinema, entre outros. O espetáculo de hoje é uma peça de teatro. Para organizar o espaço destinado ao público, o gerente organizou 25 fileiras com 30 cadeiras em cada. Ou seja, eu tenho 25 fileiras, em cada fileira tem 30 cadeiras. Ao observar o número de entradas vendidas, verificou que precisava de 1.000 cadeiras. Na mesma hora, ele pegou algumas cadeiras e completou essa quantidade, distribuindo-as igualmente pelas fileiras. Marque a opção que representa o número total de cadeiras que havia em cada uma das fileiras durante a peça de teatro. Bom, pessoal, nós sabemos que são 25 fileiras com 30 cadeiras em cada uma. A gente vai primeiro descobrir quantas cadeiras a gente tem nessas 25 fileiras, tá? Basta multiplicar 25 vezes 30. Eu tenho até o momento 750 cadeiras. Só que como a questão nos fornece a informação que o gerente foi ver a quantidade de entradas, viu que precisava de 1.000 cadeiras. Já tendo 750, então vamos descobrir quantas cadeiras ele ainda precisa. 1.000 menos 750, eu ainda preciso de 250 cadeiras para distribuir nas 25 fileiras.
Então, como é que a gente faz para saber quantas cadeiras eu tenho que acrescentar por fileira? 250 cadeiras dividido pela quantidade de fileiras. Ou seja, eu tenho que acrescentar 10 cadeiras. Só que a questão já diz pra gente que em cada uma fileira tem 30 cadeiras. Bom, já tem 30. Vou acrescentar mais 10. Ao todo eu vou ter quantas cadeiras por fileira? 40 cadeiras. Opção, letra D. Tudo certo, pessoal? O menino maluquinho gosta muito de animais de estimação e de charadas. A primeira charada proposta por Maluquinho para seu amigo é o problema 79, de um total de 85 do famoso Papiro de Hind, um dos mais famosos antigos documentos matemáticos que chegaram aos dias de hoje, que detalha a solução de problemas. Veja a seguir. Há 7 casas, cada uma com 7 gatos. Cada gato mata 7 ratos. E cada rato havia comido 7 espigas de trigo. Cada espiga de trigo produziria 7 riquete de cereal. Qual o total de riquete do cereal comido pelos ratos que foram comidos pelos gatos? Assinale a opção que corresponde corretamente ao problema 79. Bom, a gente inicia anotando as informações. São 7 casas. Cada casa tem 7 gatos. Cada gato matou 7 ratos. 7 ratos que comeram 7 espigas de trigo. E cada espiga de trigo tinha 7 riquete de cereal. Ou seja, nós temos a multiplicação 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, ou 7 elevado à quinta potência, que existem algumas maneiras de resolução dessa multiplicação. Você escolhe o que é mais simples para você. Poderia, uma opção seria, multiplica 7 vezes 7, que dá 49, vezes 7 vezes 7, que também é 49, multiplica 49 vezes 49, que dá 2.401, vezes 7, que ainda falta o último 7. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu usei 4, falta 1. Efetuando a multiplicação, vamos encontrar 16.807. Opção, letra D. Ok, pessoal? Meu avô acha muito estranho todos esses avanços na tecnologia e não consegue entender como uma conversa no WhatsApp distrai tanto, porque, na verdade, o melhor passatempo dele é ficar apreciando sua coleção de chaveiros e moedas. A quantidade de chaveiros de vovô é igual ao maior múltiplo de 17, menor que 2.981. E a quantidade correspondente à coleção de moedas é igual ao menor múltiplo de 13, maior que 3.452. Logo, a soma dos algarismos do número que corresponde à diferença entre a quantidade de moedas e chaveiros é... Bom, gente, a nossa primeira providência é descobrir que número é esse, maior múltiplo de 17, menor que 2.981. Só recapitulando rapidamente, todo mundo lembra a regra do 17? Já vou exemplificar no próprio número para que você recorde. Pessoal, para a gente descobrir a regra do 17, a gente separa do número, o último número, no caso a unidade, e multiplica por 5. Esse resultado a gente subtrai do restante do número que ficou. Olha, eu tenho 2.981. Eu separo... Olho para o último número e calculo o quíntuplo. 5 vezes 1, 5. E aí eu subtraio. Efetuando a subtração, eu vou ter 290, só um minuto, gente. 293. Eu ainda consigo realizar o processo. Nosso objetivo é chegar em um número múltiplo de 17 ou o próprio 17, tá? Separando o número, tira a unidade, no caso 3,
fica 29 menos. Quintuplica 5 vezes 3, 15. Efetua a subtração. 9 menos 5, 4. 2 menos 1, 1. A gente já verifica que o número não é múltiplo de 17, porque 14 não é múltiplo de 17. Não tem mais o que fazer daí. Realizando o mesmo processo no 2.980, porque a gente quer descobrir qual o maior múltiplo de 17 menor que 2.981. Aí a gente vai fazer um a um. 2.981, 2.980, a gente repete o mesmo procedimento. Quando a gente chega no número 2.975 e vai aplicar o procedimento separando o último número, olha o que é que a gente vai perceber. Quintuplica, separa o 5, 5 vezes 5, 25. Efetua a subtração. 2, 7, 2. Ainda dá para continuar com o procedimento. Separa o número, aí fica 27. Quintuplica 2 vezes 5, 10. Olha o que é que a gente obtém. 17 é múltiplo de 17. Então, o número, a quantidade de chaveiros que o vovô tem na coleção é 2.975. Gente, a quantidade de moedas que o vovô tem é o número, só um minuto, menor, é o menor múltiplo de 13, maior que 3.452. Então, partindo do 3.452, a gente tem que descobrir qual é esse menor múltiplo, múltiplo de 13 maior que 3.452. A regra do 13 é diferente, é um pouquinho diferente da regra do 17. A regra do 13, a gente separa, a gente elimina o último número, a unidade, multiplica por 4 e esse resultado a gente soma. Lembra que no 17 eu estou subtraindo, no 13 eu tenho que somar. Separando a unidade, aí resta 345 mais, quadruplica 4 vezes 2, 8. Efetuando a soma, nós vamos ter 5, 353. A gente continua o processo. Repete o 35, porque a gente elimina o último. Quadruplica 3 vezes 4, 12 e soma o resultado. Vou obter o número 47. Pessoal, se a gente fizer o processo eliminando o último número, fica 4, mais... Quadruplica o 27, desculpa, gente, quadruplica o 7, 4 vezes 7, 28. Efetua a soma, 32. Se você for continuar o processo, ainda dá, mas olha o que é que vem. Separa o número, 3 mais, quadruplica a unidade, 4 vezes 2, 8, somando, dá... Confere, e não é múltiplo de 13. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, um a um, para a gente descobrir qual é esse número. O menor múltiplo maior que 458. Múltiplo de 13. Quando eu chego no 3.458 e aplico o processo, olha o que é que a gente vai obter. Separa a unidade, aí sobra 345, perdão. Quadruplica 4 vezes 8, 32. Aí efetua a soma. Pessoal, tudo isso é para a gente descobrir a quantidade de números, a quantidade de moedas que o vovô tem na coleção dele. Efetuando a soma, nós vamos ter 377. Aplicando o mesmo processo, separa o último número, aí fica 37, quadruplica a unidade. 4 vezes 7, 28. E soma. Obtém os 65. Continua o processo. Elimina o último. Quadruplica e soma. 4 vezes 5, 20. Efetuando a soma, eu tenho 26. E aí a gente percebe, gente, que 26 é múltiplo de 13. Então, a gente prova que a quantidade de moedas que o vovô tem na coleção dele é
3.458. Só que a questão pede a diferença entre a quantidade de moedas e a quantidade de chaveiros. Efetuando a diferença, nós vamos ter 3.458 menos, 2.975, obtenho 483. Mas a questão não para por aí, pessoal. A questão pede que a questão pede a soma dos algarismos desse número. Aí a gente efetua 4 mais 8, 12 mais 3, 15. Opção letra B. Ok, pessoal? As letras X, Y e Z representam 3 algarismos distintos. Sabendo que o numeral 2930x é divisível por 6 e o numeral 65y deixa resto 8 na divisão por 11, qual é o menor valor de Z para que o numeral XYZ deixe resto 2 na divisão por 4? Bom, pessoal, para a gente descobrir, para a gente compor o número XYZ, a gente tem que descobrir qual o valor de cada algarismo desse, tá? O 2930x é um número divisível por 6, ou seja, tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Considerando as opções de números pares, o x pode ser assumir os valores de 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos eliminando as opções, tá? Começando com x, 0. Se o x for 0, é um número par. Beleza. Agora vamos somar os algarismos. 2 mais 9 mais 3 dá 14. E 14 não é divisível por 3. Eliminou 0. Agora considerando o x sendo 2. 14 mais 2, 16. 16 também não é divisível por 3. Próximo par. Admitindo o x sendo 4. 14 mais 4, 18. 18 é múltiplo de 3. Ok. Encontramos o valor do x. X vai assumir o valor de 4. A próxima providência é descobrir o valor de y, que está no numeral 65y. E esse número, quando dividido por 11, deixa resto 8. Bom, e aí então agora a gente vai também por tentativa, considerando o y sendo 0. E a gente vai dividir por 11 para verificar o resto, tá? Porque o resto tem que ser 8. Bom, ficaria 650 dividido por 11 vai dar 59. 59 vezes 11, 649. Ou seja, resto 1. Fazendo o mesmo procedimento agora, considerando que o y vai ser 1. Y igual a 1. Fica 651 dividido por 11 dá 59, que dá 649, que deixa resto 2. Vocês estão observando? Ó, se o y for 0, resto 1. Se o y for 1, resto 2. Usando o mesmo procedimento, quando a gente considerar y igual a 7, 657, ao dividirmos por 11, continua sendo 59 vezes 11, 649, deixando o resto 8. Descobrimos o valor de y, então o y vai assumir o valor de 7. Aí a questão pede qual o menor valor de z para que o numeral XYZ deixe resto 2 na divisão por 4. Bom, usando o mesmo método por tentativa, a gente já tem 470Z. Considerando agora o Z 0, eu tenho 470. Vamos dividir esse número por 4 para ver se o resto vai ser 0, tá? Pessoal, vai dar 117 vezes 4 vai dar 468. Efetuando, resto 2. Bom, encontramos o valor. Então, compondo o número x
YZ vai ser 470. E aí ele quer saber qual vai ser o menor valor que o Z vai assumir. Gente, o menor valor vai ser 0. Opção, letra A. Ok, pessoal? Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em 1896 em Atenas, na Grécia. Desde então, foram canceladas apenas 3 Olimpíadas, a de 1916, 1940 e 1944, devido à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais. Sabendo que os Jogos Olímpicos oficiais acontecem de 4 em 4 anos e que sempre ocorrem em anos múltiplos de 4, assinale a única informação correta sobre o número de Jogos Olímpicos realizados até 2012. Bom, pessoal, uma maneira para a gente descobrir a quantidade de Jogos Olímpicos que já aconteceram, a gente pode iniciar pela data do primeiro jogo, que foi em 1896, perdão. E aí, a gente fazendo de 4 em 4 anos, nós vamos ter essa quantidade de jogos, tá? Até 2012. Só que a gente tem que eliminar o 1916, a gente não conta, não entra na contagem, nem 1940, tampouco 1944. Devido às guerras, né? Então, restam quantas vezes que aconteceram os jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 vezes aconteceram. Sobre esse número, a gente vai analisar as opções. Bom, foram 27 vezes que aconteceram os Jogos Olímpicos. Pessoal, 27 é primo? Não, não é. É um número composto. Então, a opção A já elimina. Possui 2 divisores compostos? Bom, vamos desenvolver a sequência de divisores do 27. Que é divisor universal, o primeiro divisor, e o último é ele mesmo. Bom, entre 1 e 27, vamos procurar as opções que a gente tem de números que são divisíveis de 27, divisíveis por 27. O 1, o 3, o 9 e o próprio 27. E aí na opção B tem, possui 2 divisores compostos. Realmente, 9 é um número composto e 27 também é um número composto. Opção correta, letra B. Certinho, pessoal? Numa subtração, o resto é 518. Se subtrairmos do minuendo o valor do menor número primo maior que 200 e subtrairmos do subtraindo o valor do maior número primo menor que 300, qual será o resto da nova subtração? Bom, nós temos a seguinte situação, pessoal. Eu tenho um valor, não sei quem é. Quando eu subtraio de outro, que eu também não sei quem é ainda, vai gerar um resto de 518. Desse número, eu tenho que subtrair o menor número primo maior que 200. Pessoal, esse número é 211. Então, desse primeiro termo, eu vou subtrair 211. Minuendo, estou subtraindo 211. Lá do subtraindo, ele pede que a gente subtraia o valor do maior número primo menor que 300. Esse número é o 293. Então, olha, fica atento. Do minuendo, que eu não sei que valor é esse, eu vou subtrair 211. Do subtraindo, que eu não sei quem é também, vou subtrair 293. Só lembra da regra, tá, gente? Lá no resto, o que acontece no minuendo eu faço exatamente no resto. Mas no subtraindo eu faço a operação inversa. Qual a operação inversa da subtração? Adição. O que é que eu estou querendo dizer? Que do 518 você realmente subtrai o 211 e você vai obter 307. Porém, do subtraindo você faz lá no resto
a operação inversa. A questão, a gente anotou as informações, o comando da questão pede para subtrair, mas você conhece que no subtraindo acontece o oposto lá no resto. Então, eu vou somar 293, obtendo 600. Agora, vamos analisar as opções, tá? Ele diz que qual será o resto da nova subtração? Gente, a gente obteve, olha, 600. Um número natural menor que 100? Não, 600 não é menor que 100. Então, a opção A elimina. Letra B. Um número natural compreendido entre 100, inclusive, e 300, exclusive? Também não. Letra C. Um número natural compreendido entre 300, inclusive, e 500, exclusive? Também não. 600 é maior que isso, né? Letra D. Um número natural compreendido entre 500, inclusive, e 700, exclusive. Exatamente, gente. O 600 está compreendido exatamente nesse intervalo. Então, a opção correta, letra D. Ok, gente? Durante uma aula de matemática, o professor Antônio solicitou a 5 alunos que cada um escrevesse um número racional em uma folha de papel, colocando-a em seguida no quadro, com os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Ao final da atividade, porém, os números estavam fora de ordem, fora da ordem desejada, na seguinte ordem. Pessoal, o número que está lá na lousa, que está totalmente desorganizado, estão nessa ordem, olha. 0,944. Nós temos 0,9044. Nós temos 1/3, que é o próximo. Depois, 3/5. E, finalmente, 43/34. E a ordem correta para os 5 números apresentados é... Bom, lembrando que a ordem que a questão solicita é que esses números estejam em ordem decrescente. Para que a gente se certifique quem é o maior e quem é o menor, a gente transformou, escreveu na forma decimal a fração 1/3, que a gente tem a dízima 0,3333, dízima simples. 3/5, quando a gente efetuou a divisão, a gente achou o decimal exato 0,6. Quando dividimos 43 por 34, encontramos o decimal exato 1,26. Além desses 3, nós temos a dízima composta 0,94444 e a outra dízima composta 0,90444. Bom, daqui de cara a gente consegue perceber qual dos 5 é o maior. Então, se vocês forem analisar, só tem um número que tem a casa dos inteiros. No caso 1, que seria o 43/34. Ele seria o maior. Então, a nossa sequência correta na ordem decrescente começa por 43/34. Vamos ver quem é o próximo analisando a sequência. 0,3, 0,6, 0,9 e 0,9. Eu tenho duas possibilidades para ser o próximo número. Mas quando eu analiso a próxima casa, 4, e aqui é 0. Ou seja, 0,944 vai ser o próximo da nossa sequência crescente. Pessoal, o nosso próximo número seria o 0,90444. Seguindo a mesma análise, tá? Se você perceber, depois do 0,9, o próximo que eu vou ter vai ser o 0,6, que está representado pela fração 3/5. E, finalmente, o menor número da nossa sequência seria o 0,333, que na sequência da questão está representado por 1/3. Bom, e aí se a gente for analisar as opções, o maior número seria 43/34, em seguida 0,9444, depois 0,9044, depois a fração 3/5 e finalmente 1/3.
Ao analisarmos as opções, a sequência correta está na opção A, letra A. Ok, pessoal? No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas, desejando-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta da mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquela descrita na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares, iniciando o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. E aí, gente, a carta da mesa, como vocês estão verificando, é a carta representada pela fração 6/8. E aí as 9 cartas que estão na mão. Pergunta-se, segundo as regras do jogo, quantas cartas na mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Bom, se vocês observarem, 6/8 é uma fração que a gente ainda consegue reduzir. Ela não está na forma irredutível. Simplificando a fração por 2, visto que são 2 números pares, eu vou obter a fração 3/4. Já achei uma outra carta. Então, 6/8 é a carta da mesa. Eu consigo fazer um par com 3/4. Porém, 3/4 é uma fração que eu consigo transformar em porcentagem. Bom, 3/4. 4 é um fator de 100. O número que eu multiplico por 4, que eu acho 100, é o 25. Lembrando, o que eu efetuo embaixo no denominador, eu tenho que efetuar no numerador. Vou obter a fração 75 centésimos, que é a mesma coisa que 75%. Lembrando que 75 centésimos eu também posso escrever na forma de número decimal. Ou seja, observando as 9 cartas da mão, tem 75%? Tem. Ok, está aqui uma carta. 3,4 não é a mesma coisa que 3/4. 34% também não. 0,75 é uma representação, sim. É um par. Então, já tenho uma outra carta. 4,3 não nos interessa, 7,5 não nos interessa, 4/3 também não, 6,8 também não e, finalmente, 3,4. Ou seja, eu consigo 3 cartas na mão, olha, 3/4, 75% e 0,75. Analisando os itens, gente, a opção correta, letra E. Até mais, pessoal! 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. Marca E, 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é... Bom, pessoal, existem algumas maneiras para você resolver essa situação. Uma das mais simples, é você escrever a quantidade, a razão entre a quantidade de fibra que tem por pão, tá? Bom, a marca A, nós temos, colocando as informações em razão, eu tenho 2 gramas de fibra a cada 50 de pão. Transformando para a representação decimal, nós vamos ter 0,04. Marca B, o mesmo procedimento, escrevendo as informações em razão, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Transformando isso para número decimal, efetuando a divisão 5 dividido por 40, nós vamos achar 0,125.
Acompanhando, gente? Marca C, nós temos 5 para 100. Cada 5 de fibra, 100 de pão. Que aqui nós vamos ter 0,05, a representação decimal. Agora, gente, vamos para a marca D, tá? Marca D, eu tenho 5... Marca D, 6 de fibra a cada 90 de pão. 6 a cada 90. Efetuando a divisão, vamos achar 0,066666. E, finalmente, marca E, 7 a cada 70. Só um pouquinho, gente. Só um minuto. 7 a cada 70, que nós vamos obter 0,1. A questão pede recomenda-se a ingestão de pão que possui a maior concentração de fibras. Gente, analisando, qual o pão que tem a maior concentração de fibra? É aquele que a gente encontrou a maior representação decimal. No caso, foi o pão da marca B. Opção correta, letra B. Ok, pessoal? Para incentivar a leitura a cada ano, a professora Marília realiza o troca-troca de livros. E ao final de cada ano letivo, todos os livros, são doados para as bibliotecas do bairro. No ano passado, a biblioteca A recebeu 1/6 dos livros. A biblioteca B recebeu 2/8 desses livros. A biblioteca C recebeu 3/10 e a biblioteca D os 68 livros restantes. Portanto, quantos livros recebeu a biblioteca C? Pessoal, se vocês observarem, nós temos as frações correspondentes. A biblioteca A recebeu 1/6 dos livros. Nós não sabemos a quantidade ainda, tá? A biblioteca B recebeu 2/8, biblioteca mais 2/8, que corresponde aos livros da biblioteca B. A biblioteca C recebeu 3/10 mais 3/10. E, finalmente, a biblioteca D, os 68 livros restantes. Pessoal, ele dá informação fracionária da quantidade da biblioteca A, B e C. Já a biblioteca D, ele dá a quantidade de livros. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir, qual a fração que representa a soma das 3 frações das 3 bibliotecas, a biblioteca A, B e C. Ok? Então, só lembrando, a gente não pode somar fração com denominadores diferentes. Primeiro, a gente tem que realizar um procedimento. Ou você faz por equivalência, ou você faz realizando o MMC dos denominadores. Fazendo o MMC entre 6, 8 e 10, a gente vai achar 120. Vocês acharam aí também 120? Bom, aí agora, continuando o processo, tá? 120 é o menor denominador, o menor múltiplo comum entre os 3 números. Então, o que é que a gente vai fazer? 120 dividido por 6, 20. 20 vezes 1, 20. Então, 20 120avos é uma fração equivalente a 1/6, beleza? Realizando a segunda divisão. 120 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 2, 30. 30 120avos é a fração equivalente a 2/8, que representa a fração da quantidade de livros da biblioteca B. Continuando o processo. 120 dividido por 10 dá 12. 12 vezes 3, 36. Bom, agora a gente pode somar, tá? Visto que os denominadores são iguais. Somando as frações da quantidade de livros da biblioteca A, B e C, juntas, nós temos 86 120avos. Só que não é isso que a questão pede. A questão quer a quantidade de livros da biblioteca C. Mas a gente não sabe ainda o total de livros que as bibliotecas têm juntas, tá? Bom, aí agora o que é que a gente vai fazer? Para descobrir a quantidade, a fração do D, já que eu tenho a informação do D, a informação da quantidade. A biblioteca D recebeu 68 livros restantes. Então, eu já tenho a representação em quantidade. Agora, vamos descobrir a representação fracionária da D, da biblioteca D. Como? Eu tiro do todo, que é 120 120avos, do inteiro, como vocês queiram chamar, eu tiro a fração correspondente
as 3 bibliotecas juntas, 86, 120 avos. Efetuando a diferença, denominadores iguais, repete. 120 menos 86, 34. Bom, acabei de achar a representação fracionária da quantidade de livros da biblioteca D. E eu já tenho a informação em quantidade, ou seja, 34 120 avos é igual a 68. Agora sim, fração igual ao número. A gente usa um procedimentozinho simples para descobrir a quantidade de livros total, tá? 68 dividido por 34 dá 2. 2 vezes 120, 240 livros. Pessoal, descobrimos a quantidade total de livros. Só que ele quer especificamente a quantidade de livros da biblioteca C. Tá, pessoal? Então, o que é que eu faço? 3 décimos de 120. Lembrando que na matemática o de representa uma multiplicaçãozinha, né? De 120 não, perdão, de 240. Simplificando, eu tenho 3 vezes 24, 72. Bom, pessoal, encontramos a quantidade de livros específica da biblioteca C. A opção correta, nós temos a letra D. Opção correta, letra D. Ok, pessoal? Na seção do filme X-Men Apocalipse, sabe-se que 3/4 das pessoas que estavam na plateia eram adolescentes. 1/3 das pessoas restantes eram adultos e 60 eram crianças. Um pouco antes de acabar a sessão, o gerente do cinema disse ao porteiro: pegue esses brindes e distribua na saída somente para os adultos, dando apenas um brinde para cada adulto. O porteiro retrucou: mas aqui não há brindes suficientes para todos os adultos, pois o senhor pensou que somente 1/15 das pessoas seriam adultos e isso não aconteceu. Considerando que o porteiro obedeceu à ordem dada pelo gerente e distribuiu para os adultos apenas a quantidade de brindes que recebeu, quantos adultos ficaram sem receber o tal brinde? Bom, então, gente, vamos lá do começo. Ele diz que 3/4 eram adolescentes, 3/4, e que eram adolescentes. 1/3 das pessoas restantes, ou seja, vamos ver o que é que restou. O todo, 4/4 menos 3/4, restou 1/4. 1/3 do restante eram adultos. 1/12 eram adultos. Tá? Agora eu vou saber qual a fração que corresponde à quantidade de adultos e adolescentes. 3/4 de adolescentes mais 1/12 de adultos. Realizando o MMC, já que as frações têm, ou fazendo a equivalência no 3/4, para facilitar o nosso processo, vou multiplicar todo mundo por 3 na primeira fração, tá, gente? Só fazendo a equivalência. Vamos obter 9/12 mais 1/12. Adolescentes e adultos, nós vamos ter 10/12. Beleza. E a informação de crianças é uma quantidade, são 60 crianças. Bom, se 10/12 representa a quantidade de adolescentes e adultos, para que a gente descubra a quantidade de crianças, a gente novamente tira do todo 12/12 menos 10/12. Ou seja, 2/12 da quantidade eram crianças, que a representação em quantidade é 60. Novamente, nós temos fração de quantidade. 60 dividido por 2, que dá 30, vezes 12, ao todo nós temos 360 pessoas. Pronto, descobrimos isso. A questão diz que cada adulto deveria receber um brinde. Nós temos a fração que representa a quantidade de adultos, 1/12. Gente, 1/12 de 360, que é o total de pessoas que haviam no cinema, nós temos 30. São 30 adultos. 360 dividido por 12 dá 30. Só que o gerente havia pensado que era 1/15 a representação de adultos. Fazendo 1/15 de 360, nós vamos achar 24.
Bom, o gerente tinha 24 brindes, mas ao todo a quantidade correta seria 30. E a pergunta é exatamente isso. Quantos adultos ficaram sem receber tal brinde? 30 menos 24. 6 adultos ficaram sem receber. Analisando os itens, a opção correta é letra E. Ok, pessoal? No dia 13 de agosto de 2016, o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 apresentava a situação no quadro abaixo. Do quadro abaixo, perdão. As 4 colunas finais representam, na ordem, respectivamente, da esquerda para a direita, a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze e o total obtido por cada país até aquela data. Dessa forma, é correto afirmar que, gente, vamos analisar item a item e pegando o recurso lá no quadro, tá? Com as informações contidas lá no quadro. A opção A. Mais de 50% das medalhas dos Estados Unidos eram de ouro. Pessoal, procura aí no quadro a informação dos Estados Unidos. Ao todo, os Estados Unidos obtiveram 54 medalhas. E ele está falando que, na opção A, que mais de 50% das medalhas dos Estados Unidos eram de ouro. Bom, 54, gente, foi o total. Metade disso corresponde a 50%. Metade de 54 é 27. 21 medalhas não é mais que 50%, é menos. Então, a opção A está errada, elimina. Letra B. As medalhas de bronze do Brasil eram 25% do seu total de medalhas. Bom, o total de medalhas do Brasil foram 4. A quantidade de medalhas de bronze do Brasil foram 2. A questão fala que as medalhas de bronze do Brasil eram 25%. Se você analisar, nós temos aqui 2/4, simplificando, é a mesma coisa que 1/2. 1/2 é a mesma coisa que 50%. E o item menciona que representa 25%, não é, representa 50%. Item B descarta também, está errado. Item C. O total de medalhas da Grã-Bretanha era menor que 50% do total de medalha, era menor em 50% do total de medalha dos Estados Unidos? Bom, pessoal, observando, nós temos 26 medalhas ao todo na Grã-Bretanha. 26. E 26, 50% da quantidade de medalhas que os Estados Unidos têm é 27. E aqui ele está dizendo que o total de medalhas era menor que 50% da quantidade de medalhas dos Estados Unidos. E realmente 26 é menor que 27. Então, a opção correta é item C. Só para a gente finalizar a leitura dos itens, item D, mais de 50% das medalhas da Grã-Bretanha eram de prata? Não, gente, não era. Se você analisar, são 11 em 26. E isso não representa 50%. 50% seria 13 em 26. Letra E. As medalhas de ouro do Japão eram menos de 25% do seu total de medalhas. Ouro são 7. Ele está falando, são 7 em 24. E ele está falando que representa menos que 25%. Não, não é. Então, gente, realmente a opção correta é a letra C. Ok, gente? Os alunos do 6º ano do Colégio Militar de Fortaleza, CMF, decidiram confeccionar uma faixa comemorativa pelos 98 anos do colégio, completados em 1º de junho de 2017. E, para isso, compraram um tecido branco e a faixa foi construída da seguinte maneira, como vocês observam no de vocês, tá, gente? CMF, 98 anos. Sabendo que, para confeccionar a faixa, os alunos dividiram o tecido em quadrados de mesma área. Pergunta-se, a região pintada de cinza corresponde a qual porcentagem em relação à área total
aproximadamente? Bom, gente, primeira coisa que a gente vai descobrir, qual foi a área total da faixa, tá? Nós temos uma malha, já que eles dividiram a faixa em quadrinhos do mesmo tamanho, nós temos uma malha, uma disposição retangular de 28 vezes 20, né? 28, fazendo só a multiplicação da disposição retangular para a gente não contar de um por um, tá? Nós vamos obter 560, que é o meu total, tá? Meu total de quadrinhos. Só que a questão pede o percentual dos números que estão, das letras que estão pintadas de cinza. Bom, aí eu fui contando de uma a uma. Letra C tem 8 quadrinhos cinza, letra M tem 12 e letra F tem 7. Nessa primeira parte do CMF, nós vamos ter 27 letrinhas, tá? Pessoal, o 98 eu tenho 14 quadrinhos cinza e 18 representando o algarismo 8. Ao todo, nós vamos ter 32 quadrinhos. Então, observa, 27 lá do CMF com mais 32 de 98. O que é que falta? A gente descobrir a quantidade de quadrinhos da palavra anos. Letra A são 10 quadrinhos, letra N também são 10, letra O são 12 quadrinhos cinza e a letra S conta com atenção, tá? São 13 quadrinhos cinza. Somando a quantidade de quadrinhos na palavra anos, nós vamos ter 45. Juntando a quantidade de quadrinhos cinzas da palavra CMF, das letras CMF, do 98 e do anos, nós vamos ter 27 mais 32 mais 45. Ao todo, 104 quadrinhos cinza, tá? Só que a questão pede a representação, a porcentagem da regiãozinha cinza em relação ao total da faixa. Ou seja, eu tenho ao todo 560 quadrinhos. Desses, 104 são cinzas. Existem algumas maneiras para que vocês calculem o valor percentual disso. Você poderia colocar o número em razão e dividir, encontrar um decimal e já representar em porcentagem. Ou, se quiser fazer uma regrinha de 3, vamos para a regrinha de 3 para a gente treinar mais um pouquinho. Bom, 560 quadrinhos representa 100%. Lembram? 104 quadrinhos cinza, 104 quadrinhos cinzas representam uma quantidade desconhecida, que é o que a gente quer. Bom, para a gente descobrir, basta a gente multiplicar 104 vezes 100, é o 104 e acrescenta 2 zeros do 100, dividido por 560. Quando a gente efetua essa divisão, nós vamos achar o valor de 18,5%. Analisando as opções, letra A é a correta. Ok, gente? Uma mercadoria teve seu preço aumentado anualmente em 5% em relação ao ano anterior por 2 anos consecutivos. No fim desse período, a mercadoria foi oferecida em uma promoção, com 10% de desconto. Seu preço inicial é... Bom, pessoal, a gente tem que partir da ideia, a gente vai supor que o preço inicial da mercadoria é R$100, tá? Imaginando isso. Preço inicial, R$100. E sofreu um aumento anual de 5%. Por 2 anos consecutivos, ou seja, no primeiro ano teve um aumento de 5%. Gente, calcular 10% de 100 significa tirar um zero do 100, que aí ficaria R$10. Vocês concordam comigo que 5% é a metade de 10%? Ou seja, a metade de R$10 seria R$5. Ou seja, R$100 mais 5. No primeiro ano, a mercadoria está no preço de R$105. No segundo ano, a mesma mercadoria recebeu o mesmo acréscimo de aumento de 5%. Lembrando, se fosse 10% de 105, seria 10,5%. Como é 5%, a gente vai calcular metade de 10,5. 10,5 dividido por 2
vai dar 5,25. Ora, 105 mais o aumento, o acréscimo, 5,25, totalizando um valor de 110,25. E aí, gente, a questão fala que ao fim desse período, ao fim desses 2 anos, a mercadoria entrou em uma promoção, foi oferecido um desconto de 10%. Calculando 10% de 110,25 é o mesmo que, agora eu vou, 10% de desconto, eu vou tirar desse valor 110,25, vou tirar o valor de, deslocando a vírgula, 11 menos 11,025. Ok, gente? Totalizando R$ 99,225. Agora vamos analisar, voltando aqui para a questão. No fim desse período, a mercadoria foi oferecida em uma promoção com 10% de desconto. Seu preço inicial é... Gente, observa que a gente imaginou, a gente supôs que o preço da mercadoria seria R$100. E após o acréscimo no primeiro ano de 5%, no segundo ano também de 5%, e após esse período desses 2 anos, sofreu um desconto de 10%, a mercadoria ficou com um preço de R$ 99,225. Seu preço inicial é menor que o preço final? Gente, o preço inicial foi 100 e o preço final 99,225. Não é a letra A, descarta a letra A. Letra B, seu preço inicial é maior do que o preço final? Sim, R$100 é maior que R$ 99,225. Bom, letra C, igual ao preço final? Não mesmo. Letra D, metade do preço final? Também não. E letra E, o dobro do preço final? Também não. Depois da análise item a item, a gente percebe que o item correto é o item B. Ok, gente? Fala galera, professor Léo Brito, e hoje a gente vai resolver algumas questões do simulado CMF. Em vista da crise que o comércio vem sofrendo em 2017, resultando em baixa de vendas e pouco lucro, um vendedor de roupas aposta em uma estratégia para chamar de volta os seus clientes. Ele põe à venda todos os produtos, aplicando 30% a mais sobre o preço de custo. Então, anuncia um outlet, colocando os produtos com um desconto de 20% para o pagamento à vista. Considerando o preço de custo do objeto a R$ 72,00, qual o valor para o pagamento à vista? Então, gente, quando a gente analisa tudo que a questão falou, nós percebemos, portanto, que o produto custa R$ 72,00, sofreu um aumento de 30%, depois sofreu um desconto de 20%. Cuidado, pois eu tenho que fazer primeiro 30% de 72, depois disso, nesse novo valor, eu vou aplicar um desconto de 20%. Portanto, eu tenho o seguinte, aplicando o aumento primeiramente, eu tenho 30% de 72. O que me faz acreditar que se eu multiplicar 30 por 72 e dividir por 100, eu vou ter um valor no qual eu desconheço. Porém, se eu simplifico primeiro essa fração, desta forma, eu vou ter um cálculo exatamente bem menor do que o anterior. Então, teria 3 vezes 72, depois eu divido isso por 10. Eu teria 3 vezes 72, fazendo bem aqui, eu tenho 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Eu tenho 216. Porém, não esqueça que tem um 10 aqui embaixo, no denominador, e você precisa dividir por 10. Portanto, eu tenho um aumento exatamente de 21,6. Léo, por que 21,6? Porque quando eu divido por 10, eu não preciso perder o meu tempo lá, porque tempo vai ser muito importante. Eu não preciso perder meu tempo dividindo 216 por 10, já que dividir por 10 é voltar a vírgula uma vez para a esquerda. Portanto, eu tenho um aumento de 21,6. Léo, e esse é o novo valor do produto? Não. Esse é o aumento que o produto sofreu. Portanto, eu pego 72 adicionado de 21,6.
1,6. Igualando as casas decimais, eu tenho 6, eu tenho 3 e eu tenho 9. Portanto, eu tenho um valor novo de produto de R$ 93,6. Agora eu te pergunto, a questão termina aqui? Não termina aqui. Por quê? Porque agora você vai fazer uma subtração do valor do desconto. Mas o desconto, lembre-se, de 20% é em cima deste novo valor. Portanto, fazendo o desconto, eu tenho 20% de 93,6. Portanto, eu tenho o seguinte, novamente simplificando aqui, ó, 2 sobre 10, eu vou multiplicar isso por 2, depois vou dividir por 10. Fazendo essa nova continha bem aqui, eu tenho 93,6 vezes 2. Portanto, eu tenho 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. 2 vezes 9, 18. Eu tenho uma casa decimal, portanto, aqui eu terei uma casa decimal. Léo, 187,2. Ajeitar esse oitinho aqui para ficar bonitinho. E eu vou dividir por quanto? Por 10, porque eu não posso esquecer que não foi eliminado o zero lá. Quando eu divido por 10, pela mesma regra que eu tenho aqui, eu vou voltar a vírgula uma única vez para a minha esquerda. Portanto, você que aí está, vai ter 18,72. Respira, analisa a questão e percebe o seguinte. Eu tinha um valor de 93,6 após o aumento. Depois eu tive um desconto de 18,72. Se fala em desconto, bebê, você vai fazer o quê? Subtrair 93,6 menos 18,72. Igualando novamente as casas decimais, eu terei o seguinte. 0, 2. Para chegar em 10, eu tenho 8. Aqui fica 5. 5 para 7 dá certo? Não. Então eu vou novamente subtrair aqui. 7 para 15, eu tenho que é 8. Aí vai ficar o seguinte, aqui não dá para subtrair também 2 de 8. Então eu vou fazer, aqui fica 8, veio 12 para cá, 12 menos 8 é 4. E aqui 8 menos 1, 7. Portanto, você que aí está, percebeu e ficou alegre que você encontrou uma resposta e tem a alternativa, que a alternativa é exatamente item D. Ok? As compras pela internet estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, principalmente pela comodidade de escolher e comprar preços sem a necessidade de sair de casa. No entanto, nem sempre o resultado é o esperado. Maria, uma pessoa experiente, resolveu comprar um vestido para ir a uma festa. Ao pesquisar vários sites, acabou encomendando um vestido da China, cujo valor era de R$ 521,26. Mais uma taxa de R$ 73,44 para que o vestido fosse feito sob medida. Infelizmente, o vestido não veio como o esperado. Maria então reclamou junto ao vendedor, chegando a um acordo de que 40% do valor do vestido feito sob medida seria devolvido. Então Maria recebeu de volta o valor de... Gente, eu tenho aqui algumas informações importantes para que a gente possa iniciar a resolução da questão. Se você observar bem, eu tenho o valor do vestido de R$ 521,26, a taxa de R$ 73,44 para o vestido feito sob medida e o desconto de 40% pelo acontecido do fato do vestido não ter vindo conforme o que a moça queria. Então eu vou ter o seguinte, gente, primeiro eu vou ter que somar, efetuar essa soma de 521,26 com 73,44. Efetuando essa soma, eu vou ter o valor do vestido sob medida, porque ele fala na questão que o vestido teria que ser sob medida. Então, quando eu efetuar essa soma, eu vou ter um total de 6 mais 4, 10, vai 1, 4 com mais 2, 6 com mais 1, 7, 1 com mais 3, 4, 2 com mais 7, 9. Portanto, eu tenho um valor de R$ 594,70. Porém, a minha querida não ficou satisfeita com esse valor, não ficou satisfeita com o vestido, portanto, ela reclamou junto ao vendedor e o vendedor disse que o seguinte, eu vou lhe dar um valor, devolver 40%. Então, eu vou fazer 40% de quem? 40 sobre 100 vezes 594,70.
Como você já está bem habituado com esse tipo de operação, você pode novamente simplificar. E eu vou ter 4 vezes 594,7 ou 70 e depois dividir por 10. Então vamos fazer essa continha aqui, ó, aqui no cantinho para a gente ver quanto é que vai dar. Então eu tenho 594,70 ou 7 vezes 4. Portanto eu tenho 4 vezes 7, 28, sobe 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2 é 18, sobe 1. Eu tenho 4 vezes 9, 36, com mais 1, 37. 4 vezes 5, 20, com mais 3, 23. Uma casa decimal, uma casa decimal. Portanto, eu tenho o seguinte, aqui eu vou analisar o detalhe, eu vou ter 2.378,8. Porém, você que aí está, não pode esquecer que você deve dividir por 10, porque o 10 ainda está aqui. O que é que você faz? Se a vírgula está aqui, dividir por 10 novamente é lembrar que é voltar a vírgula uma vez para a minha esquerda. Portanto, eu tenho 237,88. Quando você olha para os itens, dá aquele friozinho na barriga, porque você sabe que tem item para você marcar. E aí você vai marcar exatamente o item B. Ok. A preocupação com o meio ambiente foi uma das marcas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. Prezando pela sustentabilidade, as medalhas de premiação dos atletas foram confeccionadas com 1/4 de metal reciclado. Nos Jogos Olímpicos, foram distribuídas 2.488 medalhas. Nos Jogos Paralímpicos, 2.642 medalhas. Considere que cada medalha foi confeccionada com 0,5 kg de metal e que não há desperdício na confecção. Pode-se afirmar que, e aí a gente tem alguns itens que a gente, daqui a pouco a gente dá uma lida, mas vamos verificar as informações que eu já tenho. Então eu tenho o quê? Para os Jogos Olímpicos, eu tenho 2.488 medalhas, Paralímpicos 2.642 e cada medalha é composta por 0,5 kg de metal. Detalhe, 1/4 dessa quantia é de metal reciclado, né? E aí entra aí a questão da sustentabilidade mesmo e da preocupação com o meio. Então nós temos o seguinte, gente, ó, eu vou fazer exatamente o seguinte, eu vou pegar a quantidade de medalhas olímpicas, que é 2.488, e vou multiplicar pelo valor que cada medalha tem em relação a peso, 0,5 kg. Então, gente, aqui eu vou abrir uma observação para que você use, a partir de agora, como um bizu. Um bizu muito importante. Toda vida que você pega um valor e vai multiplicar por 0,5, na verdade, o resultado dessa multiplicação nada mais vai ser do que a metade do número. Porque 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. E 1 sobre 2 multiplicado por 2.488 é a mesma coisa que pegar esse número e dividir pela metade. Então, quando eu efetuar esta multiplicação, eu vou ter 1, 2, 4, 4. Ou seja, eu tenho 1.244. Isso aqui em relação a quilogramas. Beleza, porque eu peguei a quantidade que cada metal tem e multipliquei pela quantidade de metais, que seria 248 ou 2.488 medalhas. Agora, analisando os paralímpicos, eu tenho 2.642. Fazendo a mesma multiplicação, eu tenho vezes 0,5 e eu vou ter o mesmo raciocínio daqui, ó. 1, 3, 2, 1. Também KG. Agora o seguinte, gente, devo admitir que a questão aí, em um momento ela fala que 1/4 desse metal, ele é reciclado. Então eu vou pegar essa quantia e vou dividir por 4. Depois eu vou pegar esta quantia e vou dividir por 4 e vou ver quanto é que vai dar isso, tá? Pegando esta aqui, ó, e dividindo por 4, você vai ter que concordar comigo que quando eu divido isso aqui por 4, eu tenho um valor equivalente a 4 por 4, 1, 4 por 4, 1, 12 por 4, 3. Portanto, eu tenho 311 aqui. Beleza. Léo, agora isso, 311 quilogramas, que correspondem a um material reciclável. Agora, esse daqui,
a gente já não pode fazer, porque aqui foi fácil de fazer a divisão, gente, ó. Porque 12 por 4, 3. 4 por 4, 1. 4 por 4, 1. Se eu fizer essa divisão da outra forma, dá certo também. Porém, eu vou levar um pouco mais de tempo. Então, eu vou pegar essa parte aqui agora e eu vou fazer o mesmo procedimento. Dividir isso aqui por 4. E eu vou fazer essa divisãozinha aqui para que você possa entender melhor. Então, eu tenho 1, 3, 2, 1, dividido por 4, tá? Então, dividindo isso por 4, eu tenho o seguinte. 13 por 4 dá 3. 3 vezes 4 é 12, deixando o resto 1. Baixo o 2 aqui, 12 por 4 é 3 e 3 vezes 4 é 12. Sobrando 0. Léo, acabou a conta? Não, porque ainda tem um guardadinho aqui. Então você vai pegar esse 0, que a gente concluiu 330. E aí eu tenho o seguinte, baixei o 1 agora, não dá para dividir 1 por 4, eu acrescento 0 novamente. Parece infinito, mas vai ter fim, hein? 10 dividido por 4 vai ter... Eu vou ter que acrescentar a vírgula, já que eu acrescentei o 0. Dá um 2 aqui, 2 vezes 4 é 8. E aí o resto aqui vai ser exatamente 2. Finalizando a questão, outro 0 aqui, não vai precisar mais acrescentar a vírgula, já que já tem. 20 dividido por 4 é 5. Ficou apertadinho aqui, ó, mas deu para entender que a resposta é 330,25. Porém, tem os dois valores, 330,25, 311 quilogramas. Esses valores correspondem ao metal reciclado, que seria 1/4 do total. 1/4 do total. Então, gente, quando você analisa o item, novamente, você já fica feliz. Por quê? Porque você percebe que no item A, nas medalhas olímpicas, foram utilizadas 622 quilogramas de metal reciclado, né? Se você efetuar essa soma aqui, não vai bater com esse valor 622, não. Continuando lendo os itens, nós temos que nas medalhas paralímpicas foram utilizadas 1.321 quilogramas de metal reciclado. 1.321 de metal reciclado. Calma aí, vamos para o item C. No total de medalhas olímpicas e paralímpicas, foram utilizadas 1.282,5 quilogramas de metal reciclado. E no item D, você fica feliz, que diz que no total de medalhas olímpicas e paralímpicas, foram utilizados 641,25 quilogramas de metal reciclado. Gente, quando eu efetuar essa soma, eu tenho 311 somado com 330,25. Quando eu somar aqui, ó, eu vou ter o total equivalente a 5, 2, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 40 e aqui eu vou ter 6. Portanto, quando você encara isso daqui, você percebe que o item D, alternativa D, é exatamente a alternativa correta. João foi ao posto de combustível e pediu que completasse o tanque de seu carro com álcool. O preço final a pagar foi de R$ 32,00. Porém, ocorreu uma situação inusitada. O leitor da bomba estava com um pequeno defeito, omitindo os algarismos em 2 posições. Observe a figura que ilustra essa situação. João estava curioso para saber quantos litros foram colocados e qual o preço a se pagar por cada litro. Então ele fez os cálculos e descobriu os 2 números desconhecidos. Nessa situação, qual é a soma desses 2 algarismos? Gente, então, primeiro você sabe que se eu tenho, né, ele diz aqui, ele mostra no desenho, o total é 32, tá? E aí eu já armei a estrutura aqui da continha para você ficar analisando. Aqui, o total deu 32. A quantidade de litros é isso aqui. E o preço, a quantidade de litros é isso daqui, perdão. E aqui é o preço por cada litro. Mas pela lógica, você que aí está, percebe um fato simples. Você vai pegar o valor total de litros e vai multiplicar pela quantidade do valor de cada litro e vai ter o valor de R$ 32,00. Agora, Léo, o que fazer, já que eu tenho 2 termos aqui que eu desconheço? Eu posso reestruturar isso aqui, ó, ainda de uma outra forma. Gente, se você está dizendo, se a questão está lhe dizendo que esse número vezes esse dá igual a 32, é porque, então, se eu dividir 32 por esse número aqui, 1,y5, eu vou ter um resultado como sendo 2x
6, tá? Lembrando que, Léo, o que é que esse x, o que é que esse y está fazendo? Gente, eu só estou generalizando. Eu estou dizendo que o x pode assumir qualquer valor e que o y pode assumir qualquer valor, desde que ele atenda essa igualdade. Se ele não atende essa igualdade, significa dizer que o par que você encontrar aqui não vai ser o par correto. Então, você tem que encontrar realmente o par perfeito. E aí, para você encontrar esse par perfeito, você vai ter que analisar os algarismos que você tem. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. E aí, gente, nós vamos fazer uma simples substituição para verificar se vai dar certo. Tipo assim, ó, se você pegar o 32 e dividir por 1,05, significa dizer que você está adotando y igual a 0. Né? Tenho que 32 dividido por 1,05 é o mesmo que... Gente, aí tem uma pausa para que a gente possa analisar. Quando eu tenho uma vírgula, o ideal é que eu trabalhe sem a vírgula. Para eu trabalhar sem a vírgula, significa dizer que ela passou 2 vezes para a minha direita. Então, obrigatoriamente, eu vou acrescentar os 2 zerinhos aqui. Então, eu tenho 3.200 dividido por 105. O que me faz acreditar que aqui cabe um 3. 3 vezes 105 dá 315. Portanto, me dá um resto 5. E aí, eu poderia continuar assim a divisão. Porém, você é um aluno esperto, você vai perceber que... Por que essa alternativa, por que o 0 não vai poder assumir o lugar do y? Léo, porque quando eu dividir isso daqui, tem que dar esta configuração. E não está configurando aqui, ó. Aqui já apareceu um 3 na frente, e quem está na frente não é um 3, é um 2. Então, significa dizer que essa eu vou desconsiderar. E aí, gente, eu vou pegar uma outra divisão. Agora, vamos adotar o y aleatório igual a 2. Vou adotar y sendo 2. Então, eu vou pegar 32 e dividir por 1, 2, 5. 1,25. Da mesma forma, eu vou pegar 3.200 e dividir isso tudo por 125, seguindo a mesma lógica que a gente seguiu aqui. Então, significa dizer, gente, que quando eu fizer esta divisão, vai ter que ter esta configuração. Se tiver essa configuração, aí a gente encontra o par perfeito. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, 3.200 dividido por 125, aqui cabe um 2. Porque quando eu colocar 2, 2 vezes 125 vai dar 250. E aí eu passo o traço, 320 menos 250 vai sobrar quanto? 0 aqui, 5 para 12 é 7, aqui fica 2, sobrou, portanto, 70. Léo, mas ainda tem alguém aqui, ó, que eu posso descer, que é quem? O 0. E aí fica 700 dividido por 125. E aí eu vou dizer a você que se eu adotei o y igual a 2, só continuando, só para a gente analisar. Adotei o y igual a 2, fiz o procedimento e estou encontrando um valor aqui, ó. Graças a Deus, significa dizer que esse valor está parecido com esse. Vamos ver se vai dar certo o restante. E aí vamos analisar o seguinte, se eu colocar um 5 bem aqui, eu vou ter 125 vezes 5, que vai dar um total, ó, 125 vezes 5. 5 vezes 5 você sabe que é 25, subiu 2, 5 vezes 2 é 10, com mais 2 é 12, vai 1, 5 vezes 1 é 5, com mais 1, 6. Significa dizer que aqui dá 625. Subtraindo novamente eu tenho 5 para 10 é 5. Aqui, ó, eu pedi, aqui ficou 9, né? E aqui ficou 10. 10, 5 para 10 é 5. 2 para 9 é quanto? 7. E aí aqui ficou 6, menos 6, zerou. Gente, 75, infelizmente, não dá mais para dividir por 125. Aí o bebezão faz o quê? Acrescenta o 0 e a vírgula bem aqui. E aí, felizmente, você chega ao final. Por quê? Porque se você multiplicar 6 vezes 125, você vai chegar a um total de 750. Quando eu subtraio, eu encontro, portanto, o 0. E você está realmente morto de feliz. Por quê? Porque aqui significa dizer que é resto 0. Agora vamos analisar, gente, ó. 25,6 parece
ou não parece com essa configuração? Então significa dizer que eu adotei um y igual a 2 e eu adotei um x igual a 5. Porém, então eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó, o y é 2 e o x é igual a 5. Léo, não tem alternativa, não tem porquê. Ele quer, na verdade, uma soma. E quando você somar os dois algarismos, lindamente, você vai encontrar que isso é igual a 7. Resta saber quem é simplesmente a alternativa. E você vai marcar a alternativa é e acabou. Ok. Vamos à escola. Toda hora é hora. Vamos à escola. Lá se aprende a viver. Em um dos episódios da escolinha do professor Raimundo, o professor lançou o seguinte desafio. Quero 5 queridos alunos para responder um desafio. É VaptVupt. Qual o valor da expressão? E essa expressão, você já está enxergando aí, né? Eu já copiei até no quadro aqui, que essa expressão é justamente essa que está aqui sendo representada. Porém, entretanto, você deve verificar o seguinte, gente, bate um desespero realmente quando você vê, primeiro, fração, né? Aí bate aquele desespero. E segundo desespero é quando você verifica que são questões que envolvem números que são infinitos. Porém, nós vamos, neste momento, abrir uma observaçãozinha aqui, chamada dízima periódica, tá? E essa dízima periódica, ela implica dizer que se é dízima é infinito e se é periódica vai ter um período, ou seja, vai ter um valor que se repete. E quando a gente verifica cada item desse, gente, nós vemos aqui que 42 está se repetindo, 54 está se repetindo, 29 se repete. Então, todos os números aqui estão bem explícitos de que 20 é quem está se repetindo, 65 e assim vai. Portanto, eu vou pegar um como exemplo e aí você vai ver que tudo é muito técnico e você vai conseguir resolver de maneira bem simples. Gente, 0,42, 3 pontinhos é uma dízima em que o período é 42 e esse período tem 2 algarismos. Se esse período tem 2 algarismos, para resolver isso daqui, você vai pegar 42 sobre 99. Léo, por que 99? Regra que a gente vai utilizar para que quando eu fizer essa divisão, se você pegar o seu celular nesse momento aí e fizer essa divisão, 42 por 99, você vai ver que essa regrinha que a gente fez, esse bizu que a gente fez, para que você possa resolver a questão, vai ser exatamente 0,42 e 3 pontinhos. Então você vai fazer simplesmente o seguinte, tudo isso que eu fiz, você vai fazer com cada um. Aí você vai encontrar aqui 42 sobre 99. Aqui você vai encontrar 29 sobre 99. Aqui embaixo você vai encontrar 54 sobre 99 menos 20 sobre 99 mais 65 sobre 99. Léo, mas tipo assim, ó, ainda ficou meio que confuso. Imagine um outro exemplo. Se eu pego 0,33333, significa dizer que o termo que está se repetindo é o 3. Portanto, ele é um período que só tem um algarismo. Então, eu pego 3 e divido por 9. Se você fizer essa divisão, por incrível que pareça, não é mágica e sim matemática. Você vai ver que 3 dividido por 9 vai dar exatamente 0,33333. Então, como essa regrinha é válida, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou apagar aqui, tá? E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o seguinte aqui. Gente, chegamos a uma soma de denominadores de frações em que os denominadores são iguais. Isso é perfeito, porque você vai ter bem menos trabalho. Quando eu somar, eu vou só repetir o denominador e vou somar o de cima. Quanto é 42 mais 29? Aí você pode fazer até no cantinho aqui, ó, bem tranquilamente. Então eu vou ter 9 com mais 2 é 11, vai 1. 4 com mais 2 é 6, com mais 1 é 7. Portanto, eu tenho 71 sobre 99, na parte de cima. Não esqueça da linda parte de baixo. Então, eu tenho 54 menos 20, vai dar 34. 34 mais 65, vamos fazer aqui também, ó. 34 mais 65. Então, eu tenho aqui 4 mais 5, 9. 3 mais 6, também 9. Portanto, eu tenho aqui embaixo, vai ter 99 sobre 99. Gente, e aí tem um detalhe. Quando você divide 99 por 99, todo mundo sabe. Você, eu, todos nós sabemos que dá igual a 1. Então, isso aqui vai ficar igual.
71 sobre 99, dividido tudo por 1. Então, dividir por 1, gente, vai dar esse mesmo valor, só a parte de cima. Show! Agora, não vai ter item dessa forma, talvez. Vamos escrever logo ele também na forma decimal, para ver o que é que a gente encontra. Seguindo o mesmo conceito, ó. 29 sobre 99, Léo, deu isso aqui. 42 sobre 99, Léo, 42 sobre 99, Léo, deu isso aqui. Então, significa dizer que 71 sobre 99, Léo, pela lógica, é isso aqui, ó. Sem dificuldade alguma. Agora sim, não conte ainda como vitória, porque a gente vai ter que ler os itens. E aqui tem 3 pontinhos, né? Lembrando. E aí a gente lendo os itens, né? Os itens na realidade, as falas de cada personagem, o primeiro personagem diz assim, ó. Opa, tá na ponta da língua. A resposta é 0,7. Esse passou foi longe. Então não é a resposta. Vou responder descosta. Crasse. Dá 0,71. E aí você verifica também que esse personagem aí, ele não falou algo correto. Use-me e abuse-me, teacher. A resposta dá 24. Beijo. Significa dizer que também não está. Não bate com essa resposta. E aí tem um aqui de camiseta, né, que diz o seguinte, ó. A resposta é 0,71, 71, ponto. Está dizendo que é uma dízima e que dá exatamente o que a gente escreveu no quadro. Mas está muito difícil, professor. Pega leve, pois saúde é o que interessa. O resto nem tem pressa. Então a gente vai verificar os itens, ó. E no item D, você já dá de cara quando dizendo assim, ó. Paulo Cintura, além de malhação, gosta muito de matemática e respondeu corretamente o desafio. Portanto, você marca a alternativa. E eu vou escrever bem aqui. Alternativa D, de ser feliz. Então você encontra aí que a resposta é item D. Beleza?